Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 16 de junho de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje na lição de número 167, que declara: só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Não existem tipos diferentes de vida, pois a vida é como a verdade. Não tem graduação. É a única condição na qual tudo o que Deus criou compartilha. Como todos os seus pensamentos, a vida não tem oposto. Como todos os pensamentos de Deus, a vida não tem oposto, tá? A morte não existe porque o que Deus criou compartilha da sua vida. A morte não existe porque não existe um oposto para Deus. A morte não existe porque o Pai e o Filho são um. O Pai e o Filho são um pela eternidade, ok? Nesse mundo, parece haver um estado que é o oposto da vida. Tu o chamas de morte, mas aprendemos que a ideia da morte toma muitas formas. É a única ideia subjacente a todos os sentimentos que não são supremamente felizes. É o alarme ao qual respondes quando não reages com perfeita alegria. Todo pesar, toda perda, ansiedade, sofrimento e dor, até mesmo um pequeno suspiro de cansaço, um leve desconforto ou o menor olhar de reprovação estão admitindo a morte. E assim negam que tu vives, né? Porque quando essas coisas acontecem, nós estamos admitindo que estamos separados de Deus. Essa que é a verdade. Quando algo nos contraria, nós saímos do fluxo da vida e estamos então admitindo que estamos separados de Deus, ok? Pensas que a morte é do corpo. No entanto, é apenas uma ideia irrelevante ao que é visto como físico. Um pensamento está na mente. Pode então ser aplicado segundo a direção da mente. Mas para haver mudança, é na sua origem que o pensamento tem que ser mudado. As ideias não deixam a sua fonte. A ênfase que esse curso dá a essa ideia se deve à sua centralidade nas nossas tentativas de mudar a tua mente sobre ti mesmo. É a razão pela qual podes curar. É a causa da cura. É por isso que não podes morrer. A verdade dessa ideia te estabeleceu uno com Deus. A morte é o pensamento de que estás separado do teu Criador, tá? Aquilo que eu acabei de falar, ele repete aqui. Quer dizer, eu repeti antes, né? Então, essa, na minha opinião, é a parte mais importante da lição. A morte é o pensamento de que estás separado do teu Criador. É a crença segundo a qual as condições mudam, as emoções se alternam devido a causas que não podes controlar, que não fizeste e nunca podes mudar. É a crença fixa segundo a qual as ideias podem deixar a sua fonte e adquirir qualidades que a fonte não contém, tornando-se diferentes da sua própria origem, à parte dela em espécie, assim como em distância, tempo e forma. A morte não pode vir da vida. As ideias permanecem unidas à sua fonte. Podem estender tudo o que a sua fonte contém. Nisso, podem ir muito além de si mesmas, mas não podem dar origem ao que nunca lhes foi dado. Assim como foram feitas, será o que vierem a fazer. Assim como nasceram, farão nascer. E de onde vieram, para lá retornarão, né? Então, ele aqui está explicando a frase: as ideias permanecem unidas à sua fonte, que é um tema recorrente, né? Que a gente já estudou bastante nos vídeos de 2022. A mente pode pensar que dorme, mas isso é tudo. Não pode mudar o que é o seu estado desperto. Não pode fazer um corpo, nem habitar no interior de um corpo.
Aquilo que é alheio à mente não existe, porque não tem fonte. Pois a mente cria todas as coisas que são, e não pode lhes dar atributos que lhe faltem, e nem modificar o seu próprio estado mentalmente ciente e eterno. Não pode fazer o físico. O que parece morrer é apenas o sinal da mente adormecida. O oposto da vida só pode ser uma outra forma de vida. Como tal, pode ser reconciliada com o que a criou, porque na verdade não é um oposto. A sua forma pode mudar, pode parecer ser o que não é, mas a mente é mente, desperta ou adormecida. Não é o seu oposto em nada que tenha sido criado, e tampouco naquilo que ela parece fazer quando acredita estar dormindo. Deus só cria a mente desperta. Ele não dorme e as suas criações não podem compartilhar o que ele não lhes dá, nem dar lugar a condições que ele não compartilha com elas. O pensamento da morte não é o oposto dos pensamentos de vida. Para sempre, sem qualquer tipo de oposição, os pensamentos de Deus permanecem eternamente imutáveis, com o poder de estenderem-se por toda a eternidade imutavelmente, porém ainda dentro de si mesmos, pois estão em toda parte. O que parece ser o oposto da vida está apenas dormindo. Quando a mente opta por ser o que não é e por assumir um poder alheio que não tem, um estado estranho no qual não pode entrar, ou uma condição falsa que não esteja dentro da sua fonte, ela apenas parece ir dormir um pouco. Sonha com o tempo, um intervalo em que o que parece acontecer nunca ocorreu, em que as mudanças forjadas são sem substância, e em que todos os eventos não estão em parte alguma. Quando a mente desperta, apenas continua tal como sempre foi. Essa é outra frase, hein? Essa é outra frase importante. Quando a mente desperta, apenas continua tal como sempre foi. Como sempre foi na realidade, né? Hoje sejamos as crianças da verdade e não neguemos a nossa santa herança. A nossa vida não é como imaginamos. Quem pode mudar a vida por fechar os olhos ou fazer de si mesmo o que não é porque está dormindo, vendo em sonhos o oposto do que é. Hoje não pediremos a morte sob nenhuma forma. Tampouco deixaremos que opostos imaginários da vida habitem um só instante, onde o próprio Deus estabeleceu o pensamento da vida eterna. Hoje nos esforçamos para manter o lar santo de Deus, tal como ele o estabeleceu, e tal como a vontade de Deus determina que seja para todo o sempre. Ele é o Senhor do que pensamos hoje. E nos seus pensamentos que não têm opostos, compreendemos que há uma só vida. E essa compartilhamos com ele, com toda a criação, e também com os seus pensamentos, aos quais ele criou numa unidade de vida, que não pode se separar na morte, e deixar a fonte de vida de onde veio. Nós compartilhamos uma vida, porque temos uma só fonte. Uma fonte da qual nos vem a perfeição que permanece sempre nas mentes santas, que ele criou perfeitas. Como éramos, agora somos, e sempre seremos. A mente adormecida tem que despertar ao ver a sua própria perfeição, espelhando tão perfeitamente o Senhor da vida, que ela se desvanece no que lá está refletido, e agora não é mais um mero reflexo. Vem a ser aquilo que é refletido, e a luz que faz com que o reflexo seja possível. Agora nenhuma visão é necessária, pois a mente desperta é aquela que conhece a sua fonte, o seu ser e a sua santidade. Muito bem. Hoje a gente tem um texto grande do nosso livro-texto para ler. Então vamos colocar mãos à obra, tá bom? Lição 167 de 16 de junho.
Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Só existe uma vida e nós todos a compartilhamos com Deus, ok? Aceitar que a vida que Deus... Propósito da lição. Aceitar que a vida que Deus nos deu não tem opostos, não pode mudar, não pode morrer, não pode nem mesmo dormir. Nos esforçarmos para mantermos nossa mente assim como Ele as criou, como Ele a criou. Permitir que Ele, o Senhor, Ele, Deus, seja o Senhor dos nossos pensamentos no dia de hoje. Essa é uma lição companheira da lição 163. Não há morte, o Filho de Deus é livre. Isso aqui é bem óbvio, né? Ele nem precisava ter falado, né? É bem óbvio, porque tem muitas partes dessa lição que a gente vê que claramente ele está se reportando, Jesus está se reportando à lição 63, né? Comentário. Há uma repetição aqui, ou talvez uma declaração que eu antecipei quando estava escrevendo sobre a lição 163. Eu disse, a crença na morte é apenas uma outra forma da pequena ideia louca, na qual o Filho de Deus não se lembrou, da qual o Filho de Deus não se lembrou de rir, né? Se esqueceu de rir. Essa lição diz que a morte não é nada além do que uma ideia irrelevante para aquilo que aparentemente é físico. Deixa eu ver se eu li isso corretamente. Deixa eu ler em português, fica melhor, né? No entanto, é apenas uma ideia relevante ao que é visto como físico. Um pensamento está na mente. Perfeito. Voltemos lá. Ao que é visto, né? Ao que é visto como físico. Mais tarde ela nos diz... mais tarde a lição nos diz... Só um minuto. A morte é um pensamento de que estás separado do teu Criador. É a crença segundo a qual as condições mudam, as emoções se alternam devido a causas que não podes controlar, que não fizeste e nunca podes mudar, né? Condições que estão fora do meu controle, das quais eventualmente eu sou uma vítima, né? Que é isso que o ego nos ensina. E essa é a essência da ideia da morte, a separação da vida. E aí ele coloca essa palavra vida com letra maiúscula, tá? Se referindo à vida real, à vida que vem de Deus, a vida de Deus, a qual todos nós compartilhamos. É por isso que nós podemos dizer, não há morte, é simplesmente impossível que haja morte. Deus é vida e aquilo que ele cria deve viver. Cessar de viver no mundo, cessar de viver seria se separar de Deus, se tornar o seu oposto. Uma vez que Deus não tem opostos, não há morte. Não há morte porque aquilo que Deus criou compartilha da sua vida, da vida de Deus. Não há morte porque um oposto de Deus não existe. Não há morte porque o Pai e o Filho são um. As ideias não deixam a sua fonte. Essa ideia é central para um curso em milagres. As ideias existem apenas na mente que as pensa. As ideias não são exudadas da mente. Tomam uma existência independente, se tornam autossustentáveis e se tornam capazes de oposição à mente que as criou. Elas simplesmente não fazem isso. Eu sou uma ideia na mente de Deus. Eu sou o pensamento de eu. Eu não posso partir da mente de Deus, viver independentemente dele, depender apenas de mim mesmo, capaz de ter uma vontade que se opõe à vontade de Deus. Eu simplesmente não posso fazer isso. Eu posso apenas imaginar que eu estou fazendo isso. Eu posso apenas sonhar, né, gente?
que eu estou fazendo isso. E aí ele cita o parágrafo 4. É a crença fixa segundo a qual as ideias podem deixar a sua fonte e adquirir qualidades que a fonte não contém, tornando-se diferente da sua própria origem, a parte dela em espécie, assim como em distância, tempo e forma. Uma maneira mais fácil de vocês compreenderem isso, uma maneira um pouco mais fácil, é vocês pensarem que seria possível um peixe que uma vez ele nasceu nessa existência terrena, ele nasceu filho de uma peixa com um peixe, tá? E ele é algo diferente de um peixe. Ele é um peixe, ele é um morcego. Então, as ideias não podem deixar a sua fonte, tá? E as ideias permanecem tendo as características da sua fonte. Então, filho de peixe, peixinho é, né? Como se brinca lá na Seichonoye, filho de Deus, o homem filho de Deus, Deusinho é, tá? Então não tem como eu ter um peixe, por exemplo, uma sardinha, e ela não se parecer com a sardinha pai e a sardinha mãe. Não tem como. Ela vai ter todas as características das sardinhas que as originaram, tá? Eu não posso fazer isso, eu não posso deixar a minha fonte e assumir qualidades não contidas nessa fonte. E aí ele coloca a palavra fonte com letra maiúscula se referindo a Deus, nosso Criador, nosso real Criador. Portanto, eu não posso morrer. Portanto, se eu não posso morrer, porque eu sou igual a Deus, e se o meu corpo morre, então eu não sou o meu corpo. O meu corpo é outra coisa, diferente de mim, tá? O meu corpo é uma roupa que eu tenho para transitar aqui na terceira dimensão, tá bom? Nós precisamos ver que, como a lição 163 declarou, a morte assume muitas formas. A atração pela morte tema sobre o qual tema que é falado no texto Os Obstáculos à Paz, no capítulo 19, reflete todas essas formas de morte. A lição 163 nos traz algumas mais, né? Então, peraí, deixa eu ler aqui para vocês em português. Mas aprendemos que a ideia da morte toma muitas formas. É a única ideia subjacente a todos os sentimentos que não são supremamente felizes. É o alarme ao qual respondes quando não reages com perfeita alegria. Todo pesar, toda perda, ansiedade, sofrimento e dor. Até mesmo um pequeno suspiro de cansaço, um leve desconforto ou o menor olhar de reprovação estão admitindo a morte. E assim negam que tu vives. Por quê? Porque quando nós não estamos fluindo com a realidade, nós só podemos fluir com a realidade quando estamos unidos ao Pai, em mente, mente-espírito. Quando não estamos fluindo, estamos sonhando que temos uma vida separada dele, tá bom? O que é a morte? Qualquer sentimento que não seja supremamente feliz. Qualquer resposta a qualquer coisa na sua vida que não seja perfeita alegria. Nós podemos ver como qualquer coisa menos do que a suprema felicidade e a perfeita alegria é uma negação da vida e uma afirmação da morte. Ser menos do que perfeitamente alegre é asseverar que há algo diferente de Deus, que existe algo diferente de Deus, que existe algo diferente da vida, que existe algo diferente do amor. Algo diferente que dilui a radiância do ser de Deus. Eu não estou aqui advogando que você se torne um idiota das bênçãos, caminhando por aí em total negação da dor e do sofrimento nas nossas vidas e daqueles à nossa volta. Freneticamente dizendo, tudo é perfeito, nada disso é real, tudo isso é uma ilusão, ignore isso, apenas Deus existe. Em vez disso, eu estou encorajando o exato oposto.
eu estou sugerindo que nós precisamos começar a notar o quanto essa ideia de morte nos influencia. Nós precisamos começar a notar esses pequenos suspiros de cansaço, aqueles sentimentos, aquelas pontadas de ansiedade, e reconhecer que a ideia de morte é subjacente a tudo isso. A ideia da separação de Deus é real, de que algo além de Deus pode existir, se opondo ou anulando a radiância dele, de Deus. Nós precisamos notar como nós acreditamos que nós somos algo diferente, ou no mínimo parte desse algo diferente, né? Note e diga para Deus: eu estou novamente acreditando na morte. Eu estou me sentindo separado de você. E eu sei, portanto, que esse sentimento não significa nada, porque há apenas uma vida e eu a compartilho com você, com Deus, né? Então estamos falando isso para o nosso Criador, tá bom? É apenas quando você reconhece que você é responsável por aqueles pensamentos de morte que você pode verdadeiramente compreender que eles não têm realidade exceto na sua própria mente. Afirmar que eles não têm realidade sem, primeiramente, assumir responsabilidade por eles é negação não saudável. Fazer isso deixa esses pensamentos sem uma fonte, e eles devem ter uma fonte. Então, a sua mente, ela oferece, supre uma fonte imaginária em Deus ou em algo fora de você mesmo. E então você está de volta no pensamento de separação de novo, porque não há nada fora de Deus, não há nada fora de você. Ao gritar, tudo isso é uma ilusão, sem verdadeiramente saber que você é o ilusionista, você é aquele que está criando toda a ilusão, então você torna a ideia de morte algo real, algo com que você deve lutar contra e reprimir. Reconhecer os pensamentos de morte como uma ilusão, como ilusórios, não requer que você faça nenhum tipo de violência com a sua mente. Ver além da ilusão é a coisa mais natural no mundo quando isso acontece de forma natural, como resultado de assumirmos a responsabilidade pela ilusão. Ver o mundo como uma ilusão não requer um esforço concentrado, planejado, coordenado e sustentado. Não é algo que você possa tentar fazer. Se você está tentando, então você está fazendo isso de trás para frente. O mesmo princípio opera quando as pessoas dizem: eu estou tentando ver o Cristo nele, no meu irmão, né? Você não pode tentar ver o Cristo numa pessoa. Ou você vê o Cristo ou você não vê. Quando os seus olhos estão abertos e nada está no seu caminho, você não tem que tentar ver, você apenas vê. E aí, gente, ele vai trazer uma reflexão aqui que eu achei bárbara. Nós vamos explorar um pouco esse conteúdo, tá? A visão espiritual é a mesma. Cristo está aqui em todas as pessoas. E você é muito capaz de ver o Cristo aqui. Não, perdão. Cristo está lá em todas as pessoas e você é totalmente capaz de ver o Cristo em todas as pessoas. O problema é que você erigiu muitas barreiras, muitas telas que bloqueiam a sua vista. Você está vendo o reflexo das suas próprias ideias, em vez de ver quem aquela pessoa realmente é, que é o Cristo. Então aqui ele vai nos ensinar. É muito, muito legal, eu adorei. Ele vai nos ensinar o que fazer quando nós não estamos vendo Cristo numa pessoa, né?
Então a gente tem aquela pessoa ali que é muito difícil da gente ver algo bom, que dirá ver o Cristo. Aquela pessoa está ali na nossa frente. De repente é um colega seu de trabalho que você detesta e você tem que ter uma reunião de trabalho com ele. Tudo bem, você sabe ser civilizado, você sabe ser profissional, mas a sua mente egóica começa lá, continua lá a buzinar no seu ouvido que aquela pessoa é um traste, que você não entende como aquela pessoa pode estar trabalhando na mesma empresa que você, né? E ele vai ensinar como é que a gente lida com isso, de uma maneira maravilhosa, na minha opinião. A forma da vista espiritual, a forma de ver o Cristo no seu irmão, portanto, é se tornar consciente de todas as telas que você está jogando em cima dele. Todas as ilusões que você está projetando a partir da sua própria mente e que então estão bloqueando a sua visão, tá? Então, é aquela brincadeira que eu faço com vocês. Eu preciso tirar os óculos do ego e aí eu vou ver com a vista do Divino Espírito Santo, tá? Então é isso que eu preciso fazer. Os óculos do ego, na minha metáfora, eles representam todas as projeções mentais que euzinha e apenas eu faço em relação àquele cidadão. Todas as telas, todas as imagens que eu tô jogando em cima dele, tá? Então vou dar um exemplo para vocês. O que significa para você uma barata? Uma barata pode significar para você um ser abjeto do qual você tem medo e você se esforça para rapidamente matar. Para uma outra pessoa, ela pode significar algo completamente diferente, né? Ah, é um inseto que tá aqui, tá me avisando, que bom, tá me avisando que tem uma sujeira na minha casa e eu vou fazer de tudo para recolher esse inseto e jogar num jardim e não matar, tá? Então, são as ideias que eu tô projetando lá no meu irmão. Meu irmão, meu colega de trabalho, no meu exemplo, ou minha irmã barata, tá bom? Aí ele continua. Paradoxalmente, você não vê o Cristo num irmão ao olhar para ele, tentando olhar com mais atenção, né? Franzindo assim o seu senho, tentando captar a verdadeira imagem dele, ou fingindo que ele é um ser amoroso. Você vê o seu irmão ao olhar para a sua própria mente, para os seus próprios pensamentos, que são a barreira à visão crística, tá? Olha isso. Então, da próxima vez, vou dar uma sugestão para vocês que eu, a partir de hoje, vou começar a praticar. Da próxima vez que eu estiver pensando mal do meu irmão, que nós estivermos pensando mal dos nossos irmãos, nós podemos então olhar para ele, para esse irmão e falar: meu Divino Espírito Santo, por favor, remova de mim todos os pensamentos. De certa maneira a gente já faz isso, né? Porque eu já ensinei isso para vocês falando de outra forma, né? Remova de mim toda essa culpa, toda essa crença no pecado que eu estou projetando sobre o meu irmão, para que então eu possa enxergar o Cristo nele, tá? Então essa é a dica da lição de hoje. Talvez você esteja com medo dessa pessoa de alguma forma. Talvez ela aparente ser para você, talvez ela apareça para você como uma ameaça de algum tipo. Talvez pronta para atacar você fisicamente ou para tomar o seu dinheiro. Em vez de tentar ver através dessa cena dele, tentar ver essa cena, ver esse indivíduo como uma pessoa ruim, como uma ameaça a você, olhe para essa cena em si mesmo, né? Então, em vez de você tentar, agora eu entendi o que ele está querendo dizer, em vez de tentar olhar para essa cena através dessa, deixa eu repetir que senão vocês não vão entender. Em vez de tentar ver essa pessoa através dessa imagem dele, estou aqui usando um exemplo de um homem, né? Como uma imagem
dele como uma pessoa má, uma ameaça para você mesmo, olhe você para essa imagem que você tem dele, tá? Então a imagem tá aqui na minha frente. Eu tô vendo aquele cidadão, aquele filho de Deus perfeito. Eu tô visualizando ele aqui na minha frente, tá? E eu tô fazendo isso aqui de verdade agora, para treinar com vocês. E aí eu tô vendo aquela cena. Tô vendo aquele cidadão ali na minha frente com todas as projeções que eu tenho dele. E aí, em vez de eu olhar para ele e entender que essas projeções da minha mente são ele, eu faço a seguinte pergunta. Eu pergunto, de onde essa cena, de onde essa imagem está vindo? Adivinhem a resposta. Adivinhem. Adivinhem o que o Divino Espírito Santo vai falar para você. Ele vai falar assim, está vindo da tua própria mente errada. Está vindo de você. Está vindo do teu ego. É isso que o Espírito Santo vai dizer para você. Invariavelmente, a resposta vai ser sempre essa. Ah, Jaque, mas e se eu estiver pedindo ao Divino Espírito Santo para me mostrar de onde estão vindo aqueles pensamentos de ódio que eu tenho, por exemplo, contra Adolf Hitler, que massacrou, assassinou, sob o seu comando, 6 milhões de judeus? Ainda está na minha mente. Não importa o tamanho do mal feito, porque não existe ordem de dificuldades em milagres. A gente aprendeu isso lá na primeira aula. Nas primeiras aulas das lives do livro texto. Hoje à noite tem live, 19 horas, se Deus quiser. Tá bom? As lições do Espírito Santo. Tá? Com a ajuda do Espírito Santo, você verá que essa imagem se originou totalmente da sua própria mente. Ela é a soma de todos os seus próprios julgamentos solidificados numa opinião. Foi assim que você ensinou a si mesmo a ver o seu irmão. E isso é tudo. Pronto, gente. Para mim, esses 2 parágrafos aqui que eu acabei de ler para vocês já foram a lição do dia. Olha só, eu tô me destacando completamente do meu irmão. Eu parei de me misturar com o meu irmão. Quando eu digo me misturar, é misturar a minha mente com a mente do meu irmão. Eu parei de me misturar. É uma separação no sentido positivo, tá? Não confundam com você se sentir separado do seu irmão. É uma separação. Vou deixar de usar a palavra separação. Vamos usar a palavra desidentificação. Eu me desidentifiquei do meu irmão. Eu começo a ver o meu irmão de uma forma objetiva, sem as minhas projeções mentais. Sem as projeções do meu ego. Ok? Ok? Entenderam? Pronto, agora eu tô vendo ele objetivamente. Quando eu tiro as projeções do ego, que são as telas que eu joguei em cima dele, que são as projeções que eu fiz sobre ele, o que me sobra? O Cristo. O Cristo. Ah, Jaque, então você tá dizendo que agora eu vou ter que ser amiga de todo mundo. Até daquele cara lá da minha empresa que eu detesto porque eu sei que ele é corrupto. Porque eu sei que ele tá roubando o dinheiro do dono da empresa. Não é isso. Você simplesmente vai parar de julgá-lo. Você vai aceitar a realidade de quem o seu irmão é e você vai conviver com isso. Se você estiver em posição de sinalizar para o dono da empresa que ele está roubando, você pode fazer isso. Claro que você vai pedir orientação para o Divino Espírito Santo primeiro, para saber com quem você tem que falar, o que você tem que dizer e o que você tem que dizer. O que você tem que dizer e como você tem que dizer. Aonde você deve ir, o momento que você tem que falar, você vai pedir orientação. Tá? Mas você não tá mais julgando o seu irmão. Você não tá mais projetando a tua culpa no teu irmão.
E quando nós paramos de projetar a nossa culpa nos nossos irmãos, algo bizarro acontece nesses relacionamentos. Muitas vezes o relacionamento termina porque a sua lição, o seu aprendizado com aquele relacionamento era simplesmente parar de julgar e culpar o outro. O relacionamento acaba, a pessoa sai da sua vida. A pessoa nem lembra que você existe. No exemplo do cabra lá, da cidadão lá da minha empresa. Nossa, de repente descobriram que ele dava o desfalque e mandaram ele embora. Ganhou os direitos dele, FGTS, multa rescisória, sei lá o que ele tem de direito lá, e foi cuidar da vida dele. A minha única lição era não julgar. E talvez para o dono da empresa tenha sido uma grande lição descobrir que um funcionário estava roubando ele, para ele ser mais atento com os próprios negócios. Vocês entenderam o pulo do gato aqui? Olhem o tamanho disso, isso é enorme, como dizia minha professora. Existe só uma vida e eu a compartilho com Deus. Olha só, ele está aqui me ensinando a eu ver o Cristo no meu irmão, sem negação. Eu não estou negando quem o meu irmão é. Sem negação, eu estou vendo direitinho. Tá? Muito bem. Você sabe, ou você deve saber, deveria saber, que você não é capaz de julgar, que você não pode de forma nenhuma ter todas as evidências. E então você pode se voltar ao Divino Espírito Santo e dizer: eu reconheço que a minha opinião do meu irmão é a minha própria criação. Ela está baseada na ideia de morte, de algo separado de Deus e de algo diferente de Deus. Como tal, eu sei que ela é apenas um sonho ruim e não tem significado. O meu irmão, ele não é aquilo que eu penso que ele é. E eu não sou uma pessoa ruim por estar tendo esses pensamentos. Eu estou apenas cometendo um equívoco. Essa parte é muito importante. Eu não sou uma pessoa ruim por estar tendo esses pensamentos. Que pensamentos? Os pensamentos de julgamento. Olha, esse miserável desgraçado, esse falso está aqui roubando a empresa e vem aqui ter reunião comigo como se tudo estivesse bem, reunião de equipe. Olha eu julgando. Olha eu julgando, olha eu julgando, olha eu julgando. Gente, isso é muito difícil da gente praticar. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Como isso é difícil, gente. Eu olhar para o meu irmão e ver que tudo aquilo que eu tô pensando do meu irmão não é do meu irmão, é meu. São as minhas projeções mentais. Eu vejo um jacaré e eu projeto no jacaré tudo aquilo que me foi ensinado a respeito de jacarés. Vocês entendem isso? Inclusive positivamente. Tá tudo na minha cabeça. Por exemplo, se eu vejo um jacaré, eu logo imagino uma bolsa. Certo? O slogan da minha academia de ginástica era: jacaré que fica parado vira bolsa. Agora eu pergunto para vocês já viram um jacaré se movimentando? Jacaré tá sempre parado, gente. Jacaré tá sempre parado, lá no sol, né? Tá sempre parado. Então qual é o destino do jacaré? No meu ponto de vista, ele vai virar uma bolsa. E uma bolsa maravilhosa, né? Você provavelmente pensa em outras coisas quando vem a imagem de um jacaré na sua mente, trazida pela sua professora de um curso em milagres. A essas alturas você já deve estar pensando assim: pô, Jaqueline é muito louca. Jaqueline hoje tomou uma caipirinha antes de dar aula. Hoje eu levei minha criança interior pra praia, gente. Pra praia. Ó, foi um festival, biscoito Globo, mate com limão, picolé Itália.
Ó, criança fez uma farra. A praia do Leblon, 32 graus de temperatura, parecendo uma piscina de água salgada. Vocês não têm noção, sem uma onda, com a água limpa e cristalina, porque não tem chovido aqui no Rio. Vocês não têm noção do que estava a praia hoje, tá? Mas enfim, jacaré que fica parado vira bolso, então amanhã levanta cedo. Que amanhã é segunda-feira, com a graça de Deus. Graças a Deus, amanhã é segunda-feira, um dia maravilhoso pra gente trabalhar e servir a humanidade, porque é para isso que nós estamos aqui, tá? Muito bem. Eu reconheço que a minha própria... Tá. Eu não, então, meu irmão não é o que eu penso que ele é e eu não sou uma boa pessoa, uma má pessoa por ter esses pensamentos. Eu estou apenas cometendo um erro. E eu estou disposto a deixar tudo isso ir embora. Uma vez que eu sou a única fonte desses pensamentos, desses julgamentos, dessa tela mental que eu projetei sobre o meu irmão ou sobre um jacaré, então eu posso deixar tudo isso ir, ok? E eu posso me relacionar com aquela pessoa a partir da essência do Cristo ou a partir da imagem verdadeira, como a gente diz na Aceite ou no Ir, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que é capciosa, uma pergunta espiritualmente capciosa. Você é uma pessoa que você puxa o melhor dos outros ou você é uma pessoa que puxa o pior dos outros? E aí eu vou fazer outra pergunta para você. O que você escolhe ser a partir de hoje? Escolhe novamente, meu irmão. O que você escolhe ser? Uma pessoa que puxa, que desperta o melhor dos outros? Ou uma pessoa que puxa, que desperta o pior dos outros? Você pode continuar se sentindo medo. A diferença-chave aqui não é se o medo desaparece ou não. Mas em alguns momentos o medo vai desaparecer. Ele está dando exemplo aqui de você olhando para aquela pessoa com medo, porque você acha que ela vai vir tirar o que é seu. Por exemplo, um assaltante, tá? A diferença-chave aqui é que se o medo ou qualquer outro sentimento ou julgamento que possa surgir está presente, então você está consciente de que você o está inventando e de que ele não é real. Caraca, isso aqui é para Jedis espirituais, né? Uau, isso aqui é para um mestre Jedi, já. E isso abre o caminho para uma visão diferente ser despertada em você. Se o que você tem visto é uma ilusão, então deve haver algo mais. Há uma outra forma de ver, e essa forma de ver é que é a forma real. É ver com os olhos do Cristo. A visão do Cristo, que é aquilo que um curso em milagres chama de uma forma diferente de ver, pode não surgir na sua vista apenas uma única aplicação desse processo mental. Definitivamente não aconteceu comigo. Provavelmente não vai acontecer isso. Você tem centenas e milhares de barreiras a essa visão crística. E você pode ter reconhecido apenas uma de muitas coisas impedindo que você veja o Cristo no seu irmão. E isso está ok, está tudo bem. Você compreendeu que essa barreira em particular é uma ilusão e afirmou que há outra forma de ver o seu irmão. E isso é tudo o que você tem que fazer. Você não tem que tentar encontrar essa outra forma. Quando você estiver pronto, quando as barreiras
forem reconhecidas como algo que você inventa, a visão simplesmente ela está lá, ela já está lá. Ela apenas estará lá, porque ela já está lá. O Cristo em você já reconhece a si mesmo, ele mesmo no seu irmão. O processo é similar a se sintonizar corretamente numa rádio com filtros eletrônicos. Há um sinal que você quer escutar, mas há muito ruído e estática que impedem que esse sinal seja ouvido. Você identifica essa estática, você a isola e eletronicamente você instrui o seu equipamento para ignorar essa estática e eventualmente limpar o sinal limpo chega até você, né? Então, a gente tem filtros, né, para fazer isso, né? Por exemplo, se você estiver numa super rádio aí gravando uma música, isso tem que ser limpo, né? Esses ruídos espúrios, eles têm que ser limpos, né? Muito bem. O que você está fazendo é o processo que o curso recomenda. Olhar para o ego e para os seus pensamentos de morte, identificá-los e decidir ignorá-los, porque eles vêm de uma fonte que não é confiável. E então fazer isso é se dessintonizar dessa estática. Se manter fazendo isso e mantenha-se fazendo isso e o sinal claro da visão do Cristo virá através de você. Ele já está lá em você, bem aqui e agora. Você apenas não pode ouvi-lo por causa de todo o barulho que o ego está fazendo. Uau, uau. Gente, 47 minutos de vídeo. Eu não tenho mais nada para falar. O meu queixo está caído. Ele pegou o curso, ele pegou a lição, ele mastigou pra gente o processo de vermos o Cristo no nosso irmão, gente. De um jeito que para mim, até esse momento pela manhã, quando li este texto maravilhoso, me era inédito, né? Então, olha só, essa chave será uma chave mestra, abrirá muitas portas nas nossas vidas. Tem uma outra frase que ele fala aqui que me tocou profundamente, que ele diz aqui uma coisa muito importante, muito importante. Deixa eu ver se eu encontro. O Cristo em você já se reconheceu no seu irmão. Anota isso na sua agenda. Dia 16 de junho de 2024. Anote. O Cristo em você é que reconhece o Cristo no seu irmão. A gente só vê no outro o que a gente é. Então, se eu tô aqui xingando o outro, pensando mal do outro, são as projeções do meu próprio ego, da minha própria forma de estar no mundo. Se eu tô aqui xingando o outro porque o outro é desonesto, a pergunta que eu tenho que fazer, né? Porque no meu exemplo, o outro tá sendo desonesto porque tá roubando, desfalcando a empresa. O que eu tenho que fazer é me perguntar, perguntar ao Divino Espírito Santo, me mostre em que áreas da minha vida eu tô sendo desonesta. Vocês estão entendendo o tamanho disso aqui, gente? Eu levei hoje o tablet para a praia, para poder preparar a live, para poder preparar o vídeo, para poder fazer tudo. Eu fiquei tão estarrecida. Então, o Cristo em mim é o Namastê. Deus em mim saúda Deus em você. O Cristo em mim está reconhecendo o Cristo nesse fulano. O Cristo em mim consegue resolver. O Cristo consegue, eu não. Mas o Cristo em mim consegue ver o Cristo, reconhecer o Cristo em Adolf Hitler. Uau! E aí? Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Nessa despretensiosa e maravilhosa lição, existe apenas uma vida e eu a compartilho com Deus.
Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Então, se só existe uma vida e eu sou vida de Deus, o meu irmão também tem que ser vida de Deus. Gente, vamos combinar que quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai tirar 1 tonelada de culpa de cima das nossas próprias costas? Mas como assim, Jaque? Se eu tô vendo o meu irmão como Cristo, como é que eu vou tirar a culpa de mim? Porque a culpa que você tá vendo no seu irmão é a sua própria culpa projetada. Então esse é um exercício de se livrar da crença do pecado e da crença na culpa. Esse é um exercício de soltar os fardos, de deixar ir, de soltar, lembrando que o anjo desse mês é o anjo do desapego. E nós queremos nos desapegar daquilo que é mentiroso, que é ego nas nossas mentes, gente. Vocês conseguem compreender isso? Isso é monstruoso, isso é enorme. Eu estou olhando para o meu irmão e eu estou pedindo ao Divino Espírito Santo, que é a lembrança de Deus em mim, que é o representante do Cristo em mim, que me ajude a ver o Cristo no meu irmão. Uau, gente, isso é monstruoso. Isso aqui é para jedis espirituais. Isso aqui é tipo fim de linha. Treina isso na sua vida. Se você quiser, tá certo que já são 5 horas da tarde, vocês vão ver esse vídeo à noite, né? Até fazer o upload, enfim. Muitos de vocês estarão comigo hoje à noite na live, vai ser às 19 horas, convido a todos, né? Mas pratique isso com uma pessoa com a qual você esteja tendo dificuldades hoje. Eu visualizei uma pessoa hoje que está sendo muito, uma pessoa da minha vida cotidiana, está sendo muito difícil para mim. Eu ver o Cristo nesse cidadão. Está sendo muito difícil. Claro que eu não tô fazendo nada de maldade, não tô prejudicando ninguém, não tô com raiva, não tô tendo ataque histérico. Mas toda vez que eu vejo esse cara na minha frente, o meu estômago se revira. Porque eu tenho desprezo pelos comportamentos dele. Eu tô julgando. Então eu vou ter que me lembrar que tudo saiu da minha cabeça. Tudo isso. Então eu vou ter que parar de projetar a minha mente errada nesse cidadão. Eu vou ter que parar de projetar as minhas telas mentais, as minhas imagens mentais a respeito de quem ele é nessa pessoa. E o Espírito Santo está me dizendo aqui que a minha lição com ele é parar de julgá-lo. Mas não é parar de julgá-lo fingindo que nada de ruim está acontecendo. Colocando, como dizia a Louise Hay, o chantilly em cima da M. Ah, tá aqui, tudo tá cheio de M. Não, mas vamos botar um chantilly aqui em cima. Para dizer que não é M. Não é M, sim. Então, não é assim que eu vou corrigir a minha mente. É negando e sair por aí dizendo que eu sou aqui o que ele disse que é o... Não estou aconselhando você a virar o idiota das bênçãos. Ah, abençoado, abençoada, você é maravilhoso, você é o filho de Deus. Não. É, meu Deus, onde é que está esse lixo mental? De onde é que está vindo todo esse lixo mental, meu Deus? E Jaqueline, é do seu ego. Oh, Jaqueline, minha filha, de novo é do seu ego. Aí amanhã eu faço de novo. De onde está vindo Espírito Santo? É do seu ego. Depois de amanhã eu faço de novo. De onde está vindo o Espírito Santo? É do seu ego, Jaqueline. E aí é o que ele fala, nós temos centenas de milhares de bloqueios, de pequenos programas egóicos. Mas o ego não está mais escondido de nós, não é? Não tá, meus amores. Não tá. Agora a gente já tá vendo ele cara a cara aqui com nós, conosco. Com nós é ótimo. Conosco. Ele já nos engana, não nos engana mais, tá? Então tem esses óculos aqui. Vou tirar novamente, vou pedir a Jesus que me ajude a ver
O Cristo, que o Cristo em mim me ajude a reconhecer o Cristo no meu irmão. Tá bom? Meus queridos, minhas queridas, então essa era a mensagem que eu tinha para vocês no dia de hoje, tá bom? Eu deixo vocês com essa bomba, não sei como é que vocês vão passar essa semana depois de ver esse vídeo, não sei, a minha semana vai ser vai ser da pesada, vai ser treinamento Jedi na veia, tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos daqui a pouco, às 19 horas, estudando as lições do Divino Espírito Santo. Até já!